o campo é a coisa mais preciosa do futebol. Então, o campo, ele mobiliza tudo, ele é imperativo. E acho que o Corinthians, a cada vitória, ele mostra que a cada apoio da torcida, que também se mostra agora ao lado do presidente, a gente vai entrar no assunto da cartolagem depois, da votação do impeachment, a conexão time e torcida deste Corinthians atual, ela é plena. 40 mil pessoas para o Corinthians Velo Clube. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades, o que a imprensa vem falando aí sobre o Corinthians, né? O que esperar desse time para 2025. O 24 ele terminou muito bem, né? Numa crescente gigantesca do Corinthians ali, vencendo diversos jogos de maneira consecutiva. 25 começou da mesma maneira que terminou 24, né? Venceu o primeiro jogo contra o Bragantino e o segundo em casa contra o time do Velo Clube que subiu da Série B ali do Paulistão. Um jogo até fácil pro Timão até certo ponto, porque acabou vacilando, tomou aquele gol ali na bola parada e consequentemente teve que colocar pressão e acabou fazendo o 2-1 até com uma certa tranquilidade. Poderia ter ganhado por 2, 3, 4, não seria nenhum absurdo, apesar do time do Velo Clube fazer uma boa partida. E a imprensa elogiou demais esse começo de temporada do Corinthians e também falou sobre o que esperar do Timão para 25 com Memphis, com Garro, Yuri Alberto, enfim, Thales Magno começou bem e o Coronado pedindo passagem, enfim, é um Corinthians recheado de bons jogadores. É isso que vamos ver a partir de agora. O link do Band Esportes está aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o programa G4 na íntegra. Clássico contra o São Paulo no Morumbi no fim de semana. Vessa 42 mil corintianos lá, 2-1, voando o Corinthians. Pois é, já são quase 20 jogos com públicos acima de 40 mil, então realmente é algo muito bacana, ainda mais sendo Velo Clube, estadual, começo de temporada, quase 3 milhões de novo de renda. O torcedor viu um Corinthians, primeiro que foi a vitória, claro, justa, e foi um Corinthians que só foi uma partida mais emocionante, o tal do 2-1, que soa como uma coisa mais apertada, por alguns motivos. Motivo 1 e principal, é muito gol perdido. Se você olhar aí agora os melhores momentos, quem não assistiu a partida, é muito gol perdido, vários cara a cara com o goleiro. O Memphis jogou 20 minutos e perdeu 3. Porque começo de ano, a perna pesada, a gente entende tudo isso, normal. Os caras ainda estão longe do ritmo bacana, até de novo de pegar ritmo, de tomadas de decisão e tudo mais. Então, você perde muito gol. Acho que deu 25 chances de gol, chutes a gol, foi um volume bem grande do Corinthians. Você perde um pênalti, que é o que exatamente nós estamos mostrando, quando era para ser o 2-0, tranquilo, aí acabava ali, né? Perde o pênalti e deixou o Velo Clube vivo, deixa o adversário vivo. O terceiro motivo, o time volta, quando dá uns 15 minutos, claramente vários caras mais pregados, o time cansa, porque é começo também de temporada. Aí eu acho que o Ramon demora um pouquinho para mudar, ele começa a tentar mudar, ele muda lá para 23, 22 ou 23 minutos, mas já tomou até o empate. Então ele também demora para mexer, eu acho, porque eu, pelo menos no estádio, já tinha percebido o cansaço de alguns jogadores. E o quarto motivo é que a bola aérea ofensiva do adversário era boa. Desde o primeiro momento você via, cara, tem alguém batendo a falta ali, eu não sei nem o nome dele, me desculpa, mas o cara bate bem na bola. Pô, o centroavante é alto, os dois zagueiros bem alto, o volante é alto. E aí dava trabalho, a bola raspava, a bola passava perto. E aí você falou, isso daí pode dar... E deu problema. E aí vai para o 1-1, você fala, agora vai ser aquele desespero, mas aí o Thales faz a jogada e o 2-1, aí o Velo não ia ter força de novo para pegar um empate novamente. Então, o Corinthians deu essa emoção, porque muito gol perdido, muita chance clara. E eu vou só exemplificar nesse lance do Memphis, que perdeu 3 gols na reta final, jogando 20 minutos. Corinthians faz o 100%, eu acho que dos clubes, dos grandes, é o único, né, que conseguiu... É que São Paulo nem estreou, então não dá para descontar, não dá para falar isso, mas enfim, o Santos e o Palmeiras não conseguiram 100%. Isso com 2 vitórias, pega o Água Santa em casa, o Água Santa que tomou meia dúzia do Mirassol. Então teve esse jogo, é importante para o Corinthians, porque o Mirassol está no grupo dele e o Água Santa é o próximo adversário. Então é um jogo que também tem algum impacto no Corinthians. Um Corinthians que então joga diante do seu torcedor,
Porém, o lance do pênalti pegou depois do jogo, pela postagem do Yuri Alberto, e ficou quase que a vitória em segundo plano, porque não é muito perfil do Yuri Alberto, tudo por causa disso daí, ó. O Romero pega a bola e vai bater, só que o Yuri, ao contrário lá de Bragança, o Yuri está no campo. E o ano acabou com o Yuri como batedor oficial. E aí o Yuri, as informações que a gente tem é que ficou bem chateado com a situação. Depois desse lance do gol, ele até chuta o chão ali, quando perde o pênalti. Na comemoração, que é aquela comemoração que agora virou tradição dos jogadores com a torcida, eu não avistei o Yuri no campo. O vídeo que a gente tem lá no portal Meu Timão, por exemplo, não tem o Yuri com a galera. Então, eu não vi o Yuri caminhar para o vestiário, mas eu não vejo o Yuri na comemoração para se ter uma noção do grau de irritação. E aí ele faz uma postagem que cita ego e tudo mais. Ele não se pronunciou, o Romero não se pronunciou, mas retirar o ego nos levou até aqui, não podemos retroagir, alguma coisa assim, enfim, eu não lembro direito o texto. E aí todo mundo, claro, isso é óbvio, né? A gente remeteu ao Romero querer bater o pênalti, ele é o artilheiro da Neoquímica Arena, o Yuri está chegando nele e ele pôs a bola embaixo do braço. A minha tese para que a tomada de decisão do Romero, eu tenho uma tese que é quase que uma tese em defesa do Romero, eu estou tentando achar uma explicação porque ele também não é desse perfil. Assim como o Yuri não é do perfil de ficar fazendo postagem com indiretinha e arrumar esse clima ali e tal, ele também não é o Romero. Quarta-feira, para quem não lembra, o Romero, pênalti para o Corinthians, o Romero está com a bola embaixo do braço e vai bater. O VAR analisa a origem e tem um impedimento de um dedo do pé impedido e retira o pênalti dele. Eu acho que na hora, quando bate o pênalti, falou, cara, me retiraram quarta-feira, eu não pude bater, pegou a bola e falou, é minha vez, eu vou bater, porque eu não pude bater na quarta. E cegou. Cegou do tipo, quem está no campo, quem não está, eu vou bater, porque quarta me retiraram o direito de fazer isso. E ele talvez esqueceu que o Yuri estava lá e ele é o batedor oficial. Na coletiva, claro, foi perguntado para o Emiliano e eles decidem na hora. Eu odiei essa resposta, né? Para mim não é assim que se faz. Para mim tem que ter uma hierarquia. É Yuri, depois é Memphis, depois é ele. Se não tiver, aí vocês veem o que faz. No mínimo 2, 3, você tem que ter uma hierarquia na hora de bater o pênalti. Eu não gostei dessa resposta do Emiliano. Para mim não faz sentido você não ter os seus batedores. Então, essa virou o assunto praticamente depois do pós-jogo. Por conta dessa postagem, o Yuri não postou mais nada. Aliás, quem repostou o Yuri foi o Kaká. E aí era como se ele estivesse endossando a postagem do Yuri. Kaká, ou seja, vou te falar, hein? Criou um... Melhor na rede que jogando. Não, então, aí parece o quê? Parece que virou o vestiário, implodiu, né? Porque se o zagueiro reposta, é porque também está com raiva do outro. O mundo é hoje o mais estável deles. Em termos de rendimento. Dá para ver isso. Agora, todo time que entra numa sequência maravilhosa tem as suas vaidades, é óbvio. Se a gente saiu do podcast do Neymar com o Romário, a gente falou do Neymar, ele fala que o PSG... Como é que um time com Messi, Neymar e Mbappé não ganha de todo mundo? Por conta, como o Neymar falou, do ego. E o jogador de futebol, invariavelmente, pode ser o que quiser. O Versoni ainda vê o lado poliana das coisas, o Romero achou que era a vez dele e tal. Os caras só pensam nele, depois no time. Primeiro, nele. Todo mundo, cada vez mais é individualista, o mundo futebolista, tem o staff e tal. O cara pensa nele. O Romero, além de tudo, tornou-se o único jogador com história no Corinthians. O único jogador que ganhou alguma coisa na vida pelo Corinthians foi o Romero. O resto não ganhou nada. Ganhou alguma coisa na vida pelo Corinthians foi o Romero. O resto não ganhou nada. Então, ele talvez se sinta mais dono do time, dono do pedaço, do que os que chegaram depois. Enfim, acho que E aí, o pênalti, vamos secar um pouco mais isso. O último jogo que o Corinthians perdeu em território nacional, para time nacional, em torneio nacional, foi aquele para o São Paulo, em Brasília, certo? O que aconteceu naquele jogo? Pênalti para o São Paulo, que tinha acabado de ser eliminado do Botafogo. Como é que o São Paulo foi eliminado do Botafogo? O Lucas perdeu um pênalti no tempo normal, era o batedor oficial. Chegou o pênalti, o Luciano queria bater o pênalti, não queria? E tiveram que tirar o Caleri, tirou o Luciano, e o Lucas bateu e fez. Porque se o Lucas bate e perde,
Porque o Luciano atrapalhou o Lucas. E o Romero... Isso aí foi o coletivo do Zubeldia, que é menos experiente que o Ramon Dias depois. Todo técnico gosta de amenizar esse tipo de situação e fala, eles decidem. Não existe isso. O batedor é tal, é a responsabilidade do treinador. Essa conversa fiada dos dias aí, que tem rodagem no futebol, eles têm a responsabilidade. Quem é o batedor oficial dessa jossa aqui, cara? Até para o torcedor saber. Quem é o batedor oficial do Corinthians? Foi a mesma situação num jogo... Eu só peguei o exemplo, foi a última derrota do Corinthians. Se o Lucas perde o pênalti, talvez o Corinthians não tivesse perdido aquele jogo e o São Paulo não tivesse vencido. São detalhes que são importantes agora, que não vale nada, para quando valer alguma coisa. Se tiver pênalti contra o São Paulo domingo, quem bate? Romero ou Yuri Alberto estiver em campo, no Morumbi. Né? Então, são essas coisas que eu acho que vão ajustando. Agora, é inegável que no campo, o campo tem segurado o Corinthians... Porque a cada jogo a gente falava aqui, o Vessone, putz, mas aí teve a parada, quebra o ritmo, o Paulista não vale nada no início. Aí o Corinthians começa a ganhar sem jogar bem na copinha. Aí o profissional começa a jogar, ganha em Bragança, começando perdendo, ganha. Só o São Bernardo ganhou 6 pontos no campeonato até agora, como o Corinthians. O campo é a coisa mais preciosa do futebol. Então, o campo, ele mobiliza tudo, ele é imperativo. E acho que o Corinthians, a cada vitória, ele mostra que a cada apoio da torcida, que também se mostra agora ao lado do presidente, a gente vai entrar no assunto da cartolagem depois, da votação do impeachment, a conexão time e torcida deste Corinthians atual, ela é plena. 40 mil pessoas para o Corinthians Velo Clube, né? Com todo o respeito. Não vale a porcaria nenhuma. E isso pode significar... alguma coisa para a tarde de hoje, para o início da noite de hoje, em termos políticos. O fato é que o Corinthians, se você me perguntasse qual é o melhor time do Brasil, o Corinthians é o único clube brasileiro capaz de lidar com o caos e com o campo. É o único. Com o caos e com o campo, ao longo da sua história. Pode ser o time da Copinha, que é... Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi falado, né, essa capacidade do Corinthians em superar crises, né. A gente sabe que a fase não era das melhores, pelo menos no primeiro semestre de 24 ali, aquela sequência de Paulista que foi horrorosa, com uma vitória e 5 derrotas naquele comando ali do Mano Menezes. Depois chegou lá o Antônio, como é que chama? Antônio Oliveira. Então, assim, você vê que passaram 2 técnicos. No finalzinho chegou o Ramon Dias ali com a possibilidade de pelo menos segurar o Corinthians na Série A. Esse que chegou aquela sequência espetacular de vitórias, né? Emplacou uma vitória atrás da outra. Tanto é que chegou até a pré-Libertadores, onde vai ter essa possibilidade de jogar a Liberta de 2025. Então, assim, um Corinthians que engatou uma sequência de vitórias impressionante e agora começa 25 da maneira que terminou o último ano, né? Vencendo, jogando um futebol assim que não é dos mais vistosos, até porque começou a temporada agora, porém consegue bons resultados, já conseguindo 6 pontos em 2 jogos no Paulistão. Tem essa questão, essa polêmica, acho que deveria ser decidido mesmo, como foi comentado. Coloca o Yuri, que tem um aproveitamento bem bom, batendo penalidades. Depois, aí pode colocar o Memphis. E em terceiro, o Romero, que bateu 2 pênaltis, os últimos 2 ele acabou perdendo, então isso acaba prejudicando um pouco ali o Romero nessa hierarquia de quem bate pênalti. Não adianta você ter 30 anos de clube, se você bater o pênalti no hora H, você bate aquele pênalti bem mal, como bateu o Romero. É isso que vamos acompanhar, muitas informações sobre o Timão durante o decorrer de 25, então pedimos que deixe o like e inscreva-se aqui no canal, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o Corinthians. Um grande abraço e até logo mais, valeu!